Tem um apelido na Bíblia que sempre chama a atenção: o profeta chorão. Hoje a gente vai mergulhar na história de Jeremias para descobrir que a jornada dele é muito mais do que só lágrimas. É uma lição poderosa sobre o custo de se falar a verdade e sobre como, mesmo na maior desolação, pode nascer uma esperança que transforma tudo. Então, vamos direto ao ponto. Por que esse apelido? De onde vem isso? Para entender, a gente precisa voltar no tempo, mergulhar na vida dramática do profeta Jeremias e no mundo caótico que ele vivia. E para entender o homem, primeiro a gente precisa entender o seu mundo. E que mundo, viu? Foi um período de uma convulsão política gigantesca. Jeremias nasceu lá por volta de 650 a.C. Ele era de uma família de sacerdotes de uma cidadezinha chamada Anatote, pertinho de Jerusalém. Ou seja, ele começou a vida não como profeta, mas como filho de um sacerdote, num mundo que estava literalmente desmoronando. A carreira dele como profeta aconteceu bem no meio desse furacão. Olha só, ele recebeu o chamado para uma missão que duraria 40 anos. E pouco depois, o Império Assírio, a grande potência da época, simplesmente desaba. Isso cria um vácuo de poder enorme que logo é preenchido por uma nova superpotência, a Babilônia, que acaba conquistando Judá. E foi nesse cenário que Jeremias, ainda bem jovem, recebeu um chamado divino. Um chamado para uma missão duríssima, para a qual ele se sentia, completamente despreparado. A primeira reação dele foi de recuar. Ele basicamente disse: "Ah, Senhor, eu não sei falar, sou muito novo." Ele estava dizendo: "Eu? Não, eu não tenho experiência, sou jovem demais para isso." Mas a missão que Deus tinha para ele era imensa, com dois lados bem claros. Por um lado, arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e pelo outro, edificar e plantar. Era uma mensagem de destruição e, ao mesmo tempo, de restauração. Ele carregava essa mensagem de duas partes que era bem difícil. De um lado, um aviso severo contra a idolatria, a injustiça e a corrupção dos líderes. O recado era: arrependam-se ou enfrentem a destruição total. Mas sempre havia a outra parte. A promessa de um novo começo, de restauração, se houvesse um retorno a Deus. Agora, imagina só entregar uma mensagem de julgamento para uma nação que simplesmente não queria ouvir. Pois é, entregar essa mensagem teve um custo pessoal altíssimo para Jeremias. A oposição contra ele só foi aumentando. Começou com zombaria, o povo rindo dele. Depois, a coisa ficou séria e ele foi preso por sacerdotes e outros profetas. Daí para pior, foi espancado, encarcerado várias vezes, até chegar ao ponto de ser jogado numa cisterna, um poço de lama, para morrer. E a rejeição vinha de todos os lados. A própria família dele conspirou contra ele. O rei da época, Jeoaquim, chegou a pegar o rolo com as profecias, cortar em pedaços e queimar. Teve até conflito físico com outros profetas. Ele acabou sendo salvo da cisterna por um oficial etíope, um estrangeiro chamado Ebed-Meleque. E nos seus escritos pessoais, a gente vê a angústia dele. Ele dizia que a palavra de Deus lhe trazia insulto e zombaria o dia inteiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ficar calado. Ele sentia essa mensagem como um fogo encerrado nos ossos. Era um conflito interno terrível. E apesar de todos os avisos, de todo o sofrimento, o momento que ele tanto temia, o momento sobre o qual ele tanto alertou, finalmente chegou. Em 586 a.C., depois de um cerco brutal, os exércitos da Babilônia conseguiram romper as muralhas de Jerusalém. E o impensável aconteceu. A cidade foi arrasada, o templo de Salomão foi queimado até as fundações e o povo foi levado para o exílio. Tudo, absolutamente tudo sobre o que Jeremias havia alertado se tornou realidade da forma mais devastadora possível. E é aqui, nesse lamento, que a gente entende tudo. Essa dor profunda, avassaladora, pela sua cidade e pelo seu povo, é a razão pela qual ele ficou conhecido como o profeta chorão. Essa tristeza toda foi imortalizada no livro das Lamentações, que é uma coleção de poemas, uma expressão crua e visceral do luto de uma nação inteira e, claro, do luto pessoal dele. Mas acredite, a história de Jeremias não termina em lágrimas e ruínas. A mensagem mais duradoura dele, na verdade, foi uma mensagem de esperança para o futuro. Bem ali, no meio daquela destruição toda,
Jeremias falou de um tempo em que Deus iria reconstruir a relação com o seu povo de uma maneira completamente nova, através de uma nova aliança. Ele profetizou que essa nova relação não seria baseada em regras externas, mas numa transformação que viria de dentro. A promessa era: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. E aqui fica a reflexão, né? Como uma história de tanta dor pode conter uma esperança tão forte. O legado de Jeremias mostra exatamente isso, que mesmo quando a verdade custa tudo e a dor parece insuportável, é nesse exato lugar que as sementes de um novo começo podem ser plantadas.